Bom dia a todos. Vamos dar continuidade então aos nossos estudos, né? A gente vai falar um pouquinho hoje, continuar falando do período democrático do Brasil, né? Sendo que a gente vai falar um pouquinho agora de João Goulart, né? Nosso presidente, né? Também um dos nossos presidentes, chamado João Goulart, e o período conhecido como a crise trabalhista, esse período do trabalho, crise trabalhista, período e crise do trabalhismo, né? João, vamos falar um pouquinho, né, de quem foi João Goulart, para você se situar na história. Depois vamos ver quais foram os principais pontos do seu governo, né? João Belchior Marques Goulart, então, ou simplesmente Jango, né, era o apelido dele. João Goulart era chamado de Jango. Como era conhecido, governou o país de setembro de 1961 a março de 1964, então um período anterior à instalação da ditadura militar no Brasil, que iniciou-se após o governo de Jango, João Goulart, né? Nasceu em São Borja, no Rio Grande do Sul, entrou para a política com apoio de Getúlio Vargas, né, do seu conterrâneo amigo particular, né, de Getúlio. Seu primeiro cargo público de Jango, então, foi como deputado federal em 1950. Esse é um passado político dele, né? Logo depois foi ministro do Trabalho, Indústria e Comércio no segundo governo de Getúlio Vargas. Essa interação e diálogo era muito próxima, né, de Getúlio com Jango. E como ministro ele concedeu muitos benefícios aos trabalhadores, né? E a gente teve durante o período Vargas um período reconhecido como um período de políticas públicas voltadas mais para essa classe trabalhadora. E a figura importantíssima do governo Vargas, então, foi Jango, né? Que foi ministro do Trabalho de Getúlio. E como ministro concedeu muitos benefícios aos trabalhadores, inclusive aumentou o salário mínimo em 100%, fato que provocou a sua renúncia, né? Esse aumento de salário mínimo, dobrando o salário mínimo, foi uma polêmica da época e foi tão polêmico que redundou na sua renúncia como ministro de Getúlio Vargas, né? Pois desagradou muitos empresários, dobrou o salário, né, dos trabalhadores, e isso acarretou um aumento da despesa dos empresários. E isso fez com que eles pressionassem a saída de Jango, então, do governo de Getúlio Vargas. Jango venceu 2 eleições como vice-presidente da República, sempre pelo Partido Trabalhista Brasileiro, né? A primeira vitória foi como segundo de Juscelino Kubitschek, em 1955, e após 5 anos foi eleito vice-presidente de Jânio Quadros, né, que foi um presidente anterior ao governo de Jango. Com a renúncia do presidente Jânio Quadros, em agosto de 1961, João Goulart deveria assumir o governo, mas partidos da oposição como a UDN e os militares tentaram impedir sua posse. Nesta ocasião, Jango, que era tido como simpatizante do comunismo, estava em visita oficial à China, né, país comunista. Então a gente pode perceber que o governo anterior de Jânio Quadros ele tinha esse diálogo com o comunismo e não era diferente com o vice de Jânio Quadros, que era Jango na época. Então essa visita à China também deixou bem claro esse alinhamento com o comunismo, né? Isso desagradou muita gente, né? O governador então do Rio Grande do Sul, Leonel Brizola, cunhado de Jango, encabeçou a chamada campanha da legalidade a fim de garantir o direito previsto na Constituição de 1946 de que, na falta do presidente, assume o candidato eleito a vice, né? Brizola foi às rádios na época conclamando a população para que se manifestasse a favor de Jango, né, que era o vice então de Jânio Quadros, né? E aí ele estava pedindo para que seu então cunhado assumisse a presidência, né? Ele conseguiu o apoio do Comando Militar do Rio Grande do Sul e também de líderes sindicais, de movimentos estudantis e de intelectuais. E em janeiro de 1963 houve um plebiscito, uma consulta popular, uma consulta pública para que se decidisse pela continuidade ou não do sistema parlamentarista, né? Houve esse plebiscito na época, em 1963, e com 82% dos votos, o povo na época optou pelo fim do sistema de governo, pela volta do presidencialismo. A gente estava ainda sob o regime do parlamentarismo, que é um regime onde a gente tem o presidente da República, mas tem o parlamento também passando a ditar regras para o país, né? No plano econômico, Jango adotou uma política econômica conservadora, isso durante o período que governou como presidente, e procurou diminuir a participação das empresas estrangeiras em setores estratégicos da economia.
instituiu um limite para a remessa de lucros das empresas internacionais e seguiu orientações do Fundo Monetário Internacional, o FMI. Contudo, o presidente Jango sempre foi maleável com relação às reivindicações sociais. Em julho de 1962, os trabalhadores então organizam o CGG, que é o Comando Geral de Greve, né, convocando uma greve geral. Conquistaram com este movimento o antigo sonho dos funcionários, que foi o 13º salário, e como o Jango era alinhado à causa trabalhista, isso não foi difícil, né? Mas foi preciso uma manifestação, uma greve, para que os trabalhadores conquistassem esse direito há muito buscado, né? Que era o 13º salário. Com o fim, então, do parlamentarismo, que era o regime de governo até então, né, reinante, e o retorno do presidencialismo, restavam ainda 3 anos de mandato, então, para Jango, né? Elaborado pelo economista Celso Portado, o presidente lançou o Plano Trienal, que foi o plano econômico que foi implementado durante o governo de Jango, que previa a geração de emprego, diminuição da inflação, entre outras medidas, para pôr fim à crise econômica. Porém, o plano não atingiu resultados esperados. Dentro dessa área econômica também de Jango, né, a gente teve também as chamadas reformas de base, né, onde Jango acreditava que só através das chamadas reformas de base é que a economia voltaria a crescer, uma vez que ela estava passando por uma crise, e com isso diminuiria as desigualdades sociais, né. Estas medidas incluíam, né, as medidas dessas reformas de base incluíam a reforma agrária, tributária, administrativa, bancária e educacional. Em um grande comício organizado na Central do Brasil, no Rio de Janeiro, Jango então anuncia a mais de 300 mil pessoas que daria início às reformas e que livraria o país do caos em que se estava vivendo. Este comício, entretanto, foi mais um motivo para que a oposição o acusasse de comunista, uma vez que essa foi um discurso que ele fez, né, um discurso político na Central do Brasil, onde reuniu 300 mil pessoas, na maioria de trabalhadores e as pessoas mais carentes da população brasileira, e foi mais um motivo para a oposição dizer que Jango então estava alinhado ao comunismo, né. A partir daí houve uma mobilização social anti-Jango, principalmente dessa camada que propunha que Jango estava alinhado com o comunismo. Em 1961, que culmina no golpe militar de 64, após a tomada de poder pelos militares, e onde estabelece-se o AI-1, né, onde limita-se os direitos políticos do Congresso Nacional, começa a se perseguir a oposição, dizendo que eram subversivos, né, que eram alinhados ao comunismo. E com a AI-1, né, com 11 artigos, o mesmo dava ao governo militar o poder de modificar então a Constituição, anular mandatos legislativos, interromper direitos políticos por 10 anos, demitir, colocar em disponibilidade pessoas que eram contrárias ao governo, né, ou aposentar, inclusive, essas pessoas que eram contrárias ao governo, aposentar legalmente, né, através de lei. O AI-1 permitia isso, que se aposentasse essas pessoas que eram consideradas subversivas, né. O regime democrático e a probidade da administração pública foram rechaçados, além de determinar eleições indiretas para a presidência da República, né? E eles passariam a eles mesmos votarem e elegerem os seus próprios presidentes, e por isso que seria esse período de 64 a 85, período dito ditatorial, e a chamada Era de Chumbo. A gente tem só governos militares, né? Então, por isso, essa facilidade de ser instituída a eleição indireta, onde eles mesmos, né, elegeriam, né, os presidentes, né? Durante o regime militar, ocorreu um fortalecimento do poder central dos militares, né, sobretudo no poder executivo, que era na pessoa do presidente da República, caracterizando um regime de exceção, né, pois o executivo se atribuía a função de legislar em detrimento dos outros poderes estabelecidos pela Constituição. A tripartição de poder não funcionava, uma vez que estava centrado, o poder todo estava centrado na pessoa do militar, do presidente da República Militar na época. O alto comando das Forças Armadas passou a controlar a sucessão presidencial, então, através das eleições indiretas que eu falei, indicando um candidato militar que era referendado pelo Congresso Nacional e praticamente forçado a eleger quem eles escolhessem, né? A liberdade de expressão nessa época, com a instalação da ditadura militar, essa liberdade de expressão ela é fulminada, né? E de organização também sindical, acaba-se com os sindicatos, com os grupos representativos de classe,
E os partidos políticos também, sindicatos, então, agremiações estudantis e outras organizações representativas da sociedade foram suprimidas ou sofreram interferência do governo, principalmente por serem encaradas como entidades contrárias ao regime até então instalado. Os meios de comunicação e manifestações artísticas foram limitados, né, uma vez que foi instalada, né, a censura militar, né, os militares só permitiam que algo chegasse até a população através de teatro, cinema, televisão, jornais, daquilo que os interessava. Aquilo que era contrário ao governo era rechaçado, não era permitido. Se insistissem, seriam presos ou seriam exilados, né? Foi o que aconteceu com muitos artistas e também grandes proprietários de jornais, né? Vamos ver o que a gente pode... A década de 60 iniciou também um período de grandes transformações na economia, né, do Brasil, de modernização da indústria e dos serviços, de concentração de renda, de abertura do capital estrangeiro e do endividamento interno. O governo de Jango, na verdade, como tinha esse alinhamento com o que diziam, né, com o comunismo, ele tinha esse diálogo maior com os trabalhadores e também privilegiou, né, a questão da economia interna, né? Não a entrada ou saída de patrimônio e dinheiro do mercado externo, ele privilegiava o mercado interno. Aqui os militares assumiram com a ditadura militar, então mantiveram um diálogo maior com as políticas estrangeiras, principalmente alinhados com os Estados Unidos, e então essa forma de economia, de aceitar investimentos externos, ela foi aumentando, né, com o governo militar. Então está aí um pouco, né, do que foi o governo de Jango, né, para você entender como se deu na área econômica, na área social e na área social, quando eu digo na área trabalhista, né, da população mais carente, como se deu esse suposto alinhamento de Jango com o comunismo, né, que foi levantado na época, como o Jango ele se manifestava, como ele agia, tá? E a gente volta a trazer mais detalhes na nossa videoconferência, que foi só um apanhado geral para que você entenda, né, a princípio e de forma um pouco mais simples, mas que isso vai ser importante para que a gente volte no assunto na nossa videoconferência. Então, até a próxima aula.